Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Peraí que eu vou tentar ajeitar aqui. A iluminação ficou muito ruim, ficou péssima. Mas chega, eu tô branco aqui. Nada contra, eu tenho até amigos brancos. Enfim, boa tarde, galera, bom dia. Vamos lá. Essa aula é voltada para os alunos do sétimo ano no Colégio Avenida Freire. A disciplina é Artes. Tá? E aí a gente vai dar continuidade ao capítulo 3, Cidade e Arte Pública. Na aula passada eu passei uma atividade, né? Mas essa atividade a gente vai meio que corrigindo durante a aula, a partir do momento que a gente vai falando sobre o que está escrito aqui. A gente sempre vai acompanhando o livro didático e vamos jogar duro. A gente começa então na página 65 falando o seguinte: o Grupo Olodum, que desde o início dos anos 1980 ocupa o bairro do Pelourinho, em Salvador, é uma organização cultural que fomenta a arte por meio da música. A cultura percussiva praticada e ensinada pelo Olodum cultiva os valores e tradições socioculturais afro-brasileiras. O grupo consiste em um bloco de carnaval organizado, uma banda, um grupo de teatro e uma escola. Mobiliza jovens e crianças do bairro de Maciel e do Pelourinho. Esse bairro de Maciel não existe, é loucura aqui do livro. Onde está a casa Olodum. Maciel provavelmente é Alto do Gandu, na verdade. E Casa Olodum. O projeto é um exemplo de como a arte pode criar e fortalecer o vínculo dos moradores com a cidade. Essa ideia do grupo Olodum, ela vai trazer não somente um conceito de tradição cultural deles, para mostrar as raízes africanas pertencentes ao grupo, que é levado a Salvador, que é a maior cidade de população negra fora da África. E É, e isso. E aí então eles buscam manter essas tradições socioculturais afro-brasileiras, mas não somente guardar para si ou simplesmente chegar e querer mostrar como algo turístico. Eles trabalham essa ideia de cultura como uma forma também de ensinamento, como uma forma de passar essas tradições, de ser algo geracional, ainda que não seja algo familiar, mas poder levar para a população negra de Salvador, para a população negra da Bahia, a ideia de que é importante se manter essa cultura, é importante se mostrar a importância, é importante se mostrar a importância, é importante se mostrar a ideia de negritude como algo extremamente positivo, já que a população negra costuma ser muito atacada por conta dos casos de racismo que a gente infelizmente acaba vendo no nosso cotidiano, né? Mas o grupo Olodum, uma das vertentes, uma das coisas que eles buscam demonstrar é justamente essa ideia de que esses valores, essas tradições, elas precisam ser respeitadas. Aquilo que vem da África, aquilo que tem origem africana, mas que quando chega na Bahia, ela se transforma, se mistura, mas se mantém sempre ali presente. Então, eles fazem essa amostragem, eles fazem esse tipo de trabalho da cultura percussiva e outros ambientes culturais, e uma forma de inserção também da criançada, da molecada, que não costuma ter acesso a uma educação formal muito boa, infelizmente, também por vários problemas que a gente já vai de problemas sociais também, sociais, econômicos da cidade. Então o Olodum consegue abraçar essas crianças, abraçar essa juventude para tirar ela das ruas, muitas vezes, tirar elas da marginalidade, para colocá-las nesse projeto social que dá uma responsabilidade social, um reconhecimento enquanto seres pertencentes a essa cidade, né? Pertencentes a esse ambiente. Ponto. Página 66.
O artista sueco naturalizado norte-americano Claes Oldenburg interessou-se desde o início dos anos 60 em fazer representações ampliadas de objetos de uso cotidiano. Inicialmente fez objetos de gesso, depois produziu esculturas maleáveis, esculturas que dá para mexer, né? Feitas de tecido e recheadas de espuma, como se fossem grandes almofadas. Mais tarde, ele e sua esposa, Cosi van Bruggen, realizaram vários projetos monumentais para espaços públicos usando aço, alumínio e fibra de vidro, né? Esses objetos que foram levados a diversas praças, diversos locais de convívio social lá na Espanha, no caso, principalmente, né? Teve outros locais, outros países também, mas eles levam lá para a Espanha. Inclusive, a ideia das próprias cores que aparecem aí, de amarelo e vermelho, é da bandeira da Espanha, né? Então eles realizam esses vários projetos monumentais, a ideia de monumento, a ideia de escultura também, mas também a ideia da grandiosidade, qual são feitos esses trabalhos. A escultura, por exemplo, Caixa de Fósforo, foi encomendada ao artista como parte do projeto que preparou Barcelona, na Espanha, para as Olimpíadas de 92. Vocês não eram nem nascidos, hein? A escultura de mais de 20 metros foi instalada em uma praça em um bairro que foi revitalizado por evento. Ao lado de uma avenida, e alguns palitos de fósforo foram espalhados por calçadas próximas. Agora, qual a lógica de se fazer palitos de fósforo gigantes para as pessoas passarem assim e admirarem? Não sei. Maluquice do povo, né? O importante é que isso vai chamar a atenção. E vai mostrar que vai mostrar a importância das esculturas, a importância de você ter locais em que você consiga estar presente, você consiga revitalizar esses espaços para se tornarem áreas de convívio social, né? É o que acontece lá nessa praça, lá em Barcelona, mas também acontece com o Caranguejo da Rua da Aurora, aí da página 67, que fica lá em Pernambuco, na beira do rio Capiberibe. Que assim, o Caranguejo da Rua da Aurora, como a escultura acima é conhecida, aí na página 67, foi instalada pela Prefeitura de Recife à beira do rio Capibaribe, onde surgiu o movimento Mangue Beat, no início da década de 90. O movimento musical que reuniu artistas e bandas como Chico Sainz e Nação Zumbi e o Mundo Livre S.A. Nação Zumbi e o Mundo Livre S.A. são bandas que ainda existem. O Chico Sainz, ele faleceu em 97. Eu lembro bem, inclusive, ele faleceu num acidente de moto, infelizmente. Eu curtia muito o som dele. Mangue Beat, que era um tipo de música que fazia uma mistura maravilhosa. Se vocês tiverem a oportunidade, dê uma pesquisada na internet, jogue lá no YouTube esse nome desse cara, Chico Sainz e Nação Zumbi. Ele tinha um CD chamado Afrocerbidélia, que era fantástico. Mas enfim, toma elementos da cultura tradicional local, como a batida do maracatu, incorporou práticas e valores globais contemporâneos. Então ele vai pegar um estilo musical que é predominantemente nordestino e que rola muito lá em Pernambuco, que é o maracatu, e ele vai juntar com batidas, com a música um pouco eletrônica, com algumas batidas, guitarras, bateria, que são de origem europeia, são de origem inglesa, origem alemã, algo que vem dos Estados Unidos, que vai ter um pouquinho de reggae misturado ali também, de Jamaica. Então ele consegue fazer, o Mangue Beat, no geral, consegue fazer essa mistura de sons para trazer uma mistura regional com algo global. Vai ser a junção de músicas do mundo, né? Os jovens músicos usaram o caranguejo, a ideia do caranguejo do ecossistema local, o mangue, por isso que é o Mangue Beat,
como metáfora do homem socialmente marginalizado, que vive a fome e a pobreza, mas tem o poder de mudar o mundo. Então, essa ideia do mangue, essa ideia da população que vive à margem, que é vista como pessoas que vivem à margem da sociedade, porque o mangue, uma das músicas principais de Chico Sainz e Nação Zumbi mesmo, se chama Da Lama ao Caos. A ideia da lama, a ideia do mangue, quando sai de lá, ele vai para o mundo moderno, vai para a cidade, que a cidade é extremamente caótica. A gente vive uma sociedade, um capitalismo, um imperialismo estadunidense, inglês, em que é algo extremamente caótico. Então, você viver é algo caótico, né? Então, eles fazem essa metáfora com esse homem que vem do caranguejo, que vem do mangue, que socialmente é visto como alguém inferior, como alguém marginalizado, que vive a fome, que vive a pobreza, mas que a partir de suas atitudes, a partir de suas ações, a partir de sua luta por uma sociedade melhor, a partir de sua luta por evoluir dentro do mundo, ele consegue ter esse poder de mudar o próprio mundo, né? E aí, aliás, até fala assim, ó, ouça a música A Cidade, do disco Da Lama ao Caos, de Chico Sainz e Nação Zumbi, lançado no ano 94. Dê uma pesquisada, é muito boa. Eu não posso colocar aqui no vídeo porque senão o YouTube vai chegar e vai querer me cobrar direitos autorais e professor é pobre, não tem dinheiro pra fazer essas coisas não, viu gente? Só pra avisar. Mas vocês podem pesquisar em casa bonitinho e tal, não sei o que não vai ter nenhum fiscal aí na casa de vocês. Eu espero. Página 68. Em 2005, José Rezende, um artista que estudou arquitetura, se interessou pelo espaço público. Foi convidado pela 5ª Bienal do Mercosul para realizar um projeto na área do gasômetro, em Porto Alegre. Ele optou por instalar uma plataforma em balanço, isto é, apoiada em apenas um dos lados, que se projeta em direção ao Lago Guaíba. A estrutura foi rapidamente apropriada pela população, que pôde usá-la como mirante privilegiado para observar a paisagem. Daí o nome recebido em concurso, Olhos Atentos. Em 2006, a estrutura teve de ser modificada para suportar com segurança o uso, muitas vezes ousado, feito pelos jovens. Em 2009, sem manutenção adequada, a obra acabou sendo interditada. A opinião da população, dos artistas e dos órgãos públicos se divide entre restaurar ou demolir a estrutura. Na verdade, acaba sendo uma estrutura bem simples, né? É quase um pier. Isso. Essa área do gasômetro, que é uma área que... à beira do rio Guaíba, né? Que é uma área bastante movimentada. E aí, esse mirante... ele, por conta do peso, né, que você coloca na ponta, já que ele é preso somente em um dos lados, esse peso que se é colocado na ponta, muitas vezes acaba gerando uma danificação da estrutura. Não é à toa que apenas 3 anos depois, por conta desse acesso desenfreado, muita gente indo, junta principalmente juventude que tem uma ideia assim bem insana. Ainda bem que eu sou velho, já não faço essas coisas há muito tempo. E aí a galera vai pra lá, faz peso lá na ponta e acaba forçando realmente a estrutura. Isso vai danificando ao longo do tempo, né? Então, é uma escultura que acabou se tornando mais do que um simples adereço, algo para ser admirado, ser visto. Acabou fazendo parte do cotidiano das pessoas. Acabou se tornando realmente uma obra em que as pessoas faziam parte dela, né? Porque poderiam subir, poderiam admirar lá o horizonte. Apesar de que o que não falta é espaço para eles ficarem, né? Mas a galera podendo ficar num lugar mais alto assim, acha mais bonitinho. Pronto. Na página 69, essa escultura instalada na praia de José Menino, na cidade de Santos, no litoral paulista, é um marco visual da região.
É um negócio meio estranho, né? Um negócio meio sinuoso assim, tipo, que zorra é essa? Feita de aço, tem 15 metros de altura, pesa 60 toneladas e pode ser vista tanto de São Vicente, cidade vizinha, como das embarcações que transitam no movimentado Porto de Santos. A escultura que não tem nome é obra de Tomi Otaki, artista brasileira nascida no Japão. Foi inaugurada durante as comemorações do centenário da imigração japonesa no Brasil. Tomi foi uma pesquisadora da forma e da cor e realizou muitos painéis e esculturas de grande porte em praças, parques, estações de metrô, auditórios e edifícios públicos de várias cidades no Brasil. E aí uma coisa que a gente pode, que vai estar escrito na legenda do vídeo aí para vocês olharem, para vocês anotarem, inclusive, que isso vai ser importante, que assim, a Tami Otaki, ela sempre trabalhou no campo da abstração em suas pinturas. A ideia de abstração, a ideia de algo que muitas vezes você não consegue encontrar uma explicação óbvia, né? Nas suas pinturas, esculturas, gravuras, painéis. E aí muitos desses trabalhos que ela fazia não tinham nome, simplesmente ela não colocava o nome, porque ela acreditava que o próprio espectador deveria se apropriar da forma que ela propõe, atribuindo a ela um significado subjetivo. Permitiria o espectador simplesmente olhar para aquela obra e poder fazer dela o que bem quisesse. É que nem a obra do José Rezende, da página anterior, né? Que ela só ganhou esse nome de Olhos Atentos porque acabou se tornando parte da vista do local, porque acabou se tornando simplesmente um local em que os jovens, em que a população resolveu se utilizar para transformar num verdadeiro mirante, né? Então, a Tomi Otaki, ela faz mais ou menos isso. Ela não dá nome às suas obras porque vai permitir que as pessoas elas possam interagir com a obra e a partir dessa interação encontre um real significado para cada um. Deixa eu ver o que mais. Tá. Na página seguinte, a gente tem aí o texto do Amir Haddad, que vai dizer o seguinte. Então, a expressão arte pública passou a ser um conceito. Passamos a perceber que significava muito, muito mais do que simplesmente fazer teatro de rua. Percebemos que o teatro de rua faz parte dessa manifestação pública do ser humano, que nasceu nas ruas. Não foi a sala que inventou o teatro, foi o teatro que criou salas, arenas e essas coisas. Mas ele não nasceu em espaços fechados, nasceu nos espaços abertos. O teatro é uma manifestação dos espaços abertos. Quando trabalha nos espaços abertos, não trabalha para uma minoria ou um grupo majoritário. Trabalha para a sociedade como um todo, com toda estratificação social diante de você. Quer eu faça teatro, quer eu faça dança, quer eu faça música, faça artes plásticas. Quem vai passar diante da minha obra é a cidade, é o cidadão, com todas as suas características. Não será um cidadão, outro cidadão, algum cidadão. É a cidadania. Tenho que desenvolver linguagens para me comunicar com essa cidadania. Esse é o sentido maior da arte pública. Então, como as obras que a gente trabalhou sobre arte pública, que Tomi Otaki, do José Rezende, do O Caranguejo da Rua Aurora, que foi feito pelo Augusto Ferré, de Paulo Jorge Alberto Barbosa e Lúcia Padilha, como a obra do Claes Oldenburg, como o Olodum, como o Salotep, como o Grupo Tá na Rua, a Fonte Quatro Rios. Todas elas são formas de arte pública que dependem muito
da interação das pessoas que fazem parte daquela sociedade, daquela galera que faz parte da cidadania, que são cidadãos dos mais variados locais da cidade. Você pode ser rico, pode ser pobre, pode ser preto, pode ser branco, pode ser bonito, pode ser feio, né? Uns e outros aí na sala. Mas assim, todos nós somos cidadãos, todos nós fazemos parte de uma comunidade, fazemos parte de uma cidadania com pensamentos diferentes, com sentimentos diferentes, com ideias diferentes, com visões diferentes, mas que a partir do momento que a gente tem contato com a obra pública, a partir do momento que a gente tem contato com a arte que está sendo apresentada na rua, nas suas mais variadas formas, seja uma escultura ou seja uma performance, cabe a gente, nós como espectadores, enxergarmos aquela arte e interagirmos com ela de algum modo, enxergarmos ela de alguma forma que faz com que isso gere algum tipo de sentimento na gente, né? Então, quando um artista, como o Amir Haddad, ele fala sobre esse desenvolvimento das linguagens para se comunicar com a cidadania, ele fala sobre uma linguagem que seja amplificada, que consiga dialogar com todo tipo de gente. Seja uma pessoa que seja especialista em história da arte, como por exemplo você vê uma escultura, uma fonte dos Quatro Rios lá em Roma. Você pode ser especialista em história da arte, especialista em história, ou pode ser uma pessoa leiga, uma pessoa que simplesmente está passando ali pela praça, olhe para aquilo e fale, ai que massa, uns bichinhos cuspindo água, mas achar aquilo bonito. Você não precisa saber o significado exatamente daquilo, a história daquilo, quando foi construído, o porquê de ter sido construída, o que representa cada coisinha ali. Mas você passar por aquela obra, por aquela escultura, olhar, admirar, saber admirar, se sentir tocado por aquilo, já é uma forma de ser afetada por uma das linguagens que o artista se propôs a fazer. Você pode ter múltiplos pensamentos quando vê uma obra de arte. Eu posso ter um pensamento completamente diferente do que Júlia vai ter, do que Luísa vai ter, do que Otávio vai ter, do que os Luiz Otávios vão ter. Mas o importante é que todos nós, mesmo com esses pensamentos, mesmo com essas vivências, essas visões diferentes a respeito daquilo, a gente consiga parar para admirar, para olhar, para questionar, para refletir. Então, o artista, quando ele se propõe a fazer uma arte de rua, uma arte pública, uma arte para o público, ele não pode pensar que é para uma pessoa específica. Não, opa, essa obra daqui é para Vitor passar e olhar e se ler o resto do povo. Não. Ele vai fazer arte para que todas as pessoas que estão passando ali ao redor possam olhar e pensar da forma que bem quiser entender. O importante é que aquilo seja visto por todos, né? Então, a ideia da arte pública vai ser justamente essa. Permitir que todas as pessoas elas possam olhar e possam criar algum tipo de identificação para com aquilo. Tá? Para finalizar a aula de hoje, a gente vai pegar assim. Pioneiros da arte pública no Brasil. Página 71. Dois artistas marcaram os primórdios da arte pública no Brasil, Mestre Valentim e Aleijadinho. Ambos eram mulatos, eram negros, e foram contemporâneos, viveram na mesma época. O mineiro Mestre Valentim projetou o primeiro local público de lazer do Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro era a capital do vice-reino, era a capital do Brasil, né? Era chamado de vice-reino, porque o reino de Portugal, o vice-reino, o Vasco, o país, o Brasil, era o vice-reino
era um reino secundário, né? Então, o primeiro local público de lazer do Rio de Janeiro foi o Passeio Público, inaugurado em 1785. Ó, o próprio nome, Passeio Público. Passeio, um local de passagem das pessoas, que as pessoas possam estar ali presentes. E é público, porque é aberto a todo mundo. Foi ele também responsável pelas peças de arte pública, isto é, os chafarizes para abastecimento de água e as fontes ornadas que foram instaladas no jardim. Fontes ornadas, ornamento, é enfeite, basicamente. Entre as que se conservaram até hoje estão as esculturas hidráulicas fundidas em ferro, foram todas feitas em ferro fundido. A gente vai, depois a gente vai trabalhar sobre escultura, vai falar um pouco mais sobre essa fundição de ferro, né? Que representam 2 jacarés na Fonte dos Amores. Aí a gente tem uma imagem um pouquinho pequena, né? Mas se vocês quiserem, vocês podem dar uma pesquisada também no Google para poder jogar essa Fonte dos Amores, para ver melhor essa imagem. Em Minas Gerais, com a opulência resultante da exploração do ouro, próprio nome Minas Gerais, porque tinha muitas minas, exploração de ouro descoberta no final do século XVII, surgem cidades que foram densamente povoadas e tomadas por uma intensa vida econômica, política e cultural. Minas Gerais acabou sendo uma cidade bastante rica, entre aspas, até mesmo porque a maioria do ouro que era retirado, que era extraído dessas minas, acabava indo para Portugal, para Espanha, para Inglaterra, mas alguma coisa ainda ficava dentro da cidade, e isso fazia com que as cidades do estado de Minas Gerais acabassem tendo algum tipo de desenvolvimento também. Fora que, como a capital era Rio de Janeiro, então muito desse ouro que era extraído de Minas Gerais acabava indo lá para a capital do vice-reino. Né? Até mesmo porque parte da coroa portuguesa já se encontrava por lá. Representantes da coroa, não exatamente o pessoal da coroa portuguesa, que vai chegar lá por volta de 1808, mas uma parte da coroa portuguesa já se encontrava naquela região. Nesse contexto, na cidade de Congonhas do Campo, foi construído o primeiro espaço público em que um conjunto arquitetônico foi concebido com um monumental arranjo de esculturas. Olha que interessante isso. É o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, obra realizada pelo arquiteto e escultor mineiro Antônio Francisco Lisboa, mais conhecida como Aleijadinho. O conjunto, que foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, foi tombado como patrimônio cultural, é constituído de uma igreja sobre a colina, em frente ao qual foram instaladas esculturas de pedra-sabão, tipo de pedra, né? Ah, vai chover, vai derreter, professor, porque é sabão, vai sair espuma, vai... Não, gente. É porque essa pedra-sabão é um pouco mais fácil de esculpir. Então, foram instaladas as esculturas de pedra-sabão que representam os 12 profetas. Ainda faz parte desse conjunto, no declive que se segue, nessa descida, uma série de capelas que abrigam esculturas de madeira que encenam os passos da Paixão de Cristo. Só que aí essas esculturas de madeira, elas não vão ficar na parte externa dessas capelas, né? Vão ficar dentro delas, até mesmo porque se cair uma chuva, vão derreter? Não vão. Mas madeira molhando, você sabe que vai acabar estragando, né, filho? Então, é isso. Por hoje é só. Próxima aula a gente continua com o restante desse capítulo. A gente encerra esse capítulo. Beleza? É isso aí. Valeu, galera. Falou. Tchau.